Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início aqui ao nosso assunto de hoje, né? E hoje nós vamos tratar das estabilidades, tá? Estabilidades ou garantias de emprego, ok? E aí, a primeira coisinha que vocês precisam saber é que existe uma diferença entre estabilidade e garantia de emprego, tá? E essa estabilidade, pessoal, ela reside onde? Ela reside na obrigatoriedade ou não do ajuizamento de um inquérito para apuração de falta grave quando um empregado detentor de estabilidade comete uma falta grave, né? Uma daquelas lá previstas no artigo 482, por exemplo, tá? Que são as hipóteses que justificam aí a justa causa, tá? E aí o que acontece? Para determinados empregados detentores de estabilidade, mesmo que eles cometam uma falta grave, para que eu possa dispensá-los por justa causa, será necessário o ajuizamento de uma ação judicial, que tem o nome de inquérito para apuração de falta grave, tá? Por quê? Porque através dessa ação, através desse inquérito, que o juiz irá verificar se realmente aquele empregado cometeu aquela falta grave, tá? E tendo cometido, vai determinar, né, que ele seja dispensado por justa causa. Dentre esses empregados, meus amigos, aquele que vocês mais conhecem, né, que é o que a gente mais conversa, está o dirigente sindical. Tá? O dirigente sindical que é detentor de estabilidade, a estabilidade do dirigente sindical, só para a gente comentar um pouquinho sobre ele, né? Porque ele é importante. A estabilidade do dirigente sindical, ela começa quando ele registra sua candidatura ao cargo, tá? E termina 1 ano após o fim do seu mandato, né? Sendo que o mandato do dirigente sindical é de 3 anos. Tá? Então, do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, ele está ele é detentor de estabilidade, beleza? Então, esse é o primeiro caso. Só lembrando que a estabilidade do dirigente sindical, ela serve tanto para os titulares quanto para os suplentes, podendo ser aí 7 titulares e 7 suplentes, tá? O mandato do dirigente sindical, ele é de 3 anos, né? E lembrando também, meus amigos, que caso haja aí a extinção do estabelecimento, tá? Essa estabilidade, ela pode cessar, ok? Que é o que nos diz aí a legislação, tá? E para finalizar a questão do dirigente sindical, né, já que eu peguei o gancho aí nesse primeiro assunto que eu estou tratando com vocês, ele é detentor de uma estabilidade absoluta. O que significa isso, prof? Significa dizer que, mesmo que ele cometa uma falta grave, para mandá-lo embora por justa causa, eu vou necessitar ajuizar uma ação denominada inquérito para apuração de falta grave, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho outros empregados, né, que possuem a chamada garantia provisória de emprego, tá? É o caso da gestante, é o caso do empregado que faz parte da CIPA, né, sendo ele representante dos empregados, tá? E aí, o que seria essa garantia provisória no emprego? Existe a garantia de emprego? Existe, tá? Porém, se esse empregado ele cometer uma falta grave, eu posso dispensá-lo por justa causa, sem a necessidade do ajuizamento do inquérito, tá? Então, olha só, vamos pegar como exemplo a gestante, né? A gestante, ela tem uma estabilidade de 5 meses que começa no parto, né? De 5 meses após o parto. A estabilidade começa quando ela está grávida, né? Quando ela se descobre grávida ali. E a estabilidade dela, a garantia de emprego dela vai até 5 meses após o parto, tá? Nesse período, caso ela cometa uma falta grave, eu posso mandar embora por justa causa? Sim, posso mandar embora por justa causa. Preciso ajuizar inquérito para isso? Não preciso ajuizar inquérito para isso. Tá? Um outro exemplo de empregado com garantia provisória é o cipeiro, né? O representante da CIPA, que é eleito pelos empregados, tá? Frisem isso aí. Por que eu tô falando para frisar isso aí? Porque o representante
do empregador na CIPA não é detentor de estabilidade, uma vez que ele é indicado pelo próprio empregador e não existe aí eleição para isso, tá? A estabilidade do cipeiro, ela se equipara aí à do dirigente sindical. Então, decora só uma que você já sabe as duas. Ela vai do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, quando ele é eleito representante da CIPA, tá, pessoal? Outra coisa, se ocorrer a extinção do estabelecimento, né? O cipeiro perde a estabilidade, a garantia de emprego, né? A gestante também vai perder, tá? Porque a lei me autoriza a dispensa nesta hipótese, ok? Olha só, quais são os principais artigos aí, né, da CLT que rege esse assunto que eu acabei de falar para vocês, tá? No caso do dirigente sindical, vocês vão anotar aí o artigo 543, desculpa, gente. Para o dirigente sindical, vocês irão anotar o artigo 543, tá? Que traz aí as informações relevantes que eu acabei de comentar aqui com vocês, tá? Na hipótese da gestante, vocês irão anotar a súmula 244 do TST, tá? Súmula 244. Anotem que é a que trata aí da estabilidade da gestante, né? Além, claro, do artigo 10 do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Em relação ao cipeiro, né? Em relação ao cipeiro, gente, eu não anotei o artigo aqui, eu não sei ele de cabeça, tá? Não, lembra, achei. Artigo 10, inciso 2 do ADCT também, tá? Lá vocês encontrarão a estabilidade do cipeiro, ok? Ficou faltando a gente comentar uma estabilidade aqui, uma garantia, que é a do acidente de trabalho, né? O acidentado, pessoal, o empregado que sofre acidente de trabalho, ele também tem direito a uma garantia provisória de emprego, tá? Que vai do retorno dele ao trabalho, né? Até um ano após esse retorno. São 12 meses de garantia para o empregado que sofre acidente do trabalho, tá? Fica ligado nisso aí. Pessoal, para que esse empregado tenha direito a essa garantia, tá? É preciso que ele tenha se afastado do INSS por um prazo superior aí a 15 dias, né? E que tenha recebido por esse período o chamado auxílio doença acidentário, tá? Lembrando que as doenças ocupacionais se equiparam ao acidente de trabalho para todos os efeitos, ok? E aí, qual é a base legal do acidente de trabalho? Vocês podem anotar o artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Tá? Anotem que é aí que está o acidente de trabalho. Isso, Eunice, tem que ser um afastamento pelo Código 91, né? Que é a doença de trabalho. Porque o outro código, ele trata, se eu não me engano é 31, né? Ele trata da doença comum. E a doença comum não dá ao empregado o direito, tá? A essa garantia de emprego. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos fazer isso, Bruna. Nós temos também a súmula 378, que trata do acidente de trabalho. Positivo, correto. É isso aí. Então, meus amigos, olha aqui, resumindo o que a gente disse aqui hoje, tá? Para já a gente resolver aí a nossa questão. Olha só, eu disse para vocês, para quem tá chegando agora, tá? Para quem não pegou o inicinho da live, que existe uma diferença entre estabilidade provisória e garantia, estabilidade absoluta e garantia de emprego, tá? E aí a estabilidade absoluta é quando eu preciso de ajuizar um inquérito para apuração de falta grave, caso esse empregado cometa uma falta grave e eu desejo dispensá-lo por justa causa. É o caso do dirigente sindical, tá? É um exemplo aí, seria o dirigente sindical. Um outro exemplo que se enquadra nessa situação é o diretor eleito de sociedade cooperativa, tá? Que segue aí essa mesma norma com a necessidade do ajuizamento do inquérito, tá? Garantia provisória no emprego. Se o empregado possui a garantia, mas comete uma falta grave,
eu posso mandar embora por justa causa sem a necessidade do ajuizamento do inquérito, tá? É o caso da gestante, que tem uma estabilidade que vai do início da gestação até 5 meses após o parto. É o caso do acidentado, aquele que sofre acidente de trabalho, cuja estabilidade vai do retorno dele ao trabalho por mais 12 meses, tá? É o caso também do cipeiro, representante da CIPA, representante eleito pelos empregados, né, para trabalhar na CIPA também. A garantia dele vai do início do registro da candidatura até 1 ano após o final do seu mandato, tá? E a do dirigente sindical, a regra é a mesma, do início da candidatura até 1 ano após o final do seu mandato, que no caso aí é de 3 anos, tá? Existem outras hipóteses, pessoal, mas essas seriam aí as principais, tá? Mas quem for estudar a fundo a questão de estabilidade e garantias provisórias, eu quero deixar claro que nós temos outras hipóteses aí de garantias e estabilidades, tá bom? Meus amigos, só respondendo aqui a colega Noelma, se eu não me engano, né? Gente, ontem eu não consegui salvar a live, tá? Porque a minha internet parou de funcionar às 11h30 da manhã, só voltou às 22 horas. Então, quando eu terminei a live aqui, que inclusive eu tive que terminar porque a conexão acabou, eu tentei salvar, mas eu não consegui porque a internet não funcionava, tá? Então, eu não consegui baixar o vídeo e não consegui salvar a live. Então, sinto muito, mas não foi culpa minha, tá bom? Mas né, nós temos a de hoje mais 2, se Deus quiser vai dar tudo certo, não vamos mais passar por isso. Combinado, meus amigos? Vamos fazer a questão então? Qual a questão que nós temos hoje? Nós temos uma questão da OAB 29, tá? Essa questão é uma daquelas que traz várias situações, né? E depois ela te pergunta, diante, né, daquilo que foi apresentado, quem é que tem garantia de emprego, por exemplo, tá? E aí, não sei se vocês estão percebendo, a OAB não tinha muito costume, né? A FGV não tinha muito costume de trazer esse tipo de questão, não. Mas de uns tempos para cá, vocês podem verificar que sempre tem uma questão desse tipo na prova, tá? Que é aquela questão onde ela te dá várias situações e você precisa marcar ali aquela que se enquadra dentro daquela pergunta, tá? Então fiquem ligados aí, porque esse é o tipo de questão para ser usado nesses casos, quando nós temos várias possibilidades, né? E aí, para não abordar uma só, a FGV vem e soca tudo aí na questão. Vamos fazer então essa questão da OAB 29, tá, pessoal? Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir. Primeiro, Alice, que foi contratada a título de experiência e um pouco antes do término do seu contrato engravidou, tá? 2, a Sofia, foi contratada a título temporário e pouco antes do término do seu... E pouco antes do termo final do seu contrato, sofreu um acidente de trabalho. Terceira hipótese, a Larissa, né? Larissa foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa. E a Maria Eduarda, que foi eleita para a Comissão de Representantes dos Empregados, na forma da CLT, alterada pela Lei 13.467 de 2017. Diante das normas vigentes e do entendimento do TST, assinar a opção que indica as empregadas que terão garantia no emprego. Então, vamos analisar agora uma a uma, tá? Alice, meus amigos, foi contratada a título de experiência, mas engravidou. Tem direito à garantia provisória no emprego? Sim, tem direito, tá? Apesar do TST hoje já está entendendo de forma diferente, tá? Mas isso não é assunto para a gente tratar aqui nessa live hoje, não. Então, Alice tem direito à garantia no emprego, tá? Engravidou, tem direito. 2, a Sofia, né, que mesmo tendo sido contratada temporariamente, sofreu acidente de trabalho no curso do seu contrato. Tem direito à garantia de emprego? Sim, acidente de trabalho tem direito, tá? Terceira hipótese, a Larissa, indicada pelo empregador
para compor a CIPA. Eu já disse para vocês aqui hoje, né, que o cipeiro indicado pelo empregador não tem garantia no emprego. Quem é que tem então, gente? Os empregados eleitos representantes da CIPA, né, que são os representantes dos empregados, ok? Então a Larissa está fora da garantia de emprego, tá? E por fim a Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados. Essa comissão de representantes dos empregados, a previsão dela na CLT veio com a reforma trabalhista, tá? E esses empregados são eleitos para essa comissão também são detentores de garantia. Eles têm 1 ano de garantia no emprego, tá? Após o final aí do seu mandato também. Ok, pessoal? Então, a Alice, ok, está garantida. Sofia, ok, está garantida. Maria Eduarda, eleita para a comissão de representantes dos empregados, está garantida. Quem é que não tem garantia nenhuma aqui? Larissa. Por quê? Porque ela foi indicada pelo empregador para compor a CIPA, tá? E aí não tem direito a essa garantia. Beleza? Resposta da questão, então, letra C de casa, né? Tem direito a garantia no emprego Alice, Sofia e Maria Eduarda. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá cortando? Ai, que pena, porque a internet tá ruim mesmo. Não tá bom, não. Estão me ouvindo agora bem, pessoal? Tá ruim desde ontem, tá? A Eunice, olha, nossa amiga, gente, ela é muito boazinha pra gente. Olha, já colocou tudo aí, ó, tá? A Alice tem direito à garantia, Sofia sofreu um acidente, Larissa indicada pelo empregador. Muito bom, Eunice, obrigada, viu, por nos ajudar aí, né? Ajudar os seus colegas também, tá? Meus amigos, beleza? Pegaram as dicas? Tá tranquilo, então? Pegou, Carmen? Pegou, Alcilene? Todo mundo pegou? Então não solta não, tá? Guarda aí, ó, na sua cabecinha, para no dia da prova você não errar esse tipo de questão, tá bom? Meus amigos, querem perguntar alguma coisa? Podemos ainda responder perguntas, se vocês quiserem, tá? Nada? Muito bom.